Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Hubble Explica. E aí, continuando, falando algumas coisas aí a nível de ensino médio, hoje a gente vai comentar um pouco sobre a lei de Faraday, né? Bom, a lei de Faraday, ela é muito importante no estudo do eletromagnetismo, porque é a partir da lei de Faraday que a gente de fato vai entender, né, algumas coisas que a gente já usa na nossa casa corriqueiramente. Vamos dar um zoom aqui para ficar aí, assim acho que fica mais legível. Muito bem, galera. Primeiro, vamos fazer aqui algumas brincadeirinhas. Ora, aqui eu tenho uma simulação, né? Pegar aqui a gente está usando do PET Colorado, né? Vocês querendo acessar, basta irem no site, deles, né? Tá aqui, PET Colorado. Basta digitar no Google que você vai achar aí o PET Colorado. Muito bom. O que eu tenho aqui? Isso aqui é como se fosse uma bússola. Aqui é uma barra de ímã, certo? E a gente tem todo o espaço aqui preenchido pelas linhas de campo magnético do meu ímã. Se eu mexo o meu ímã, eu mudo a orientação dessa bússola. Naturalmente, isso eu já espero acontecer. Por quê? Porque o campo magnético da minha bússola tende a se alinhar com o campo magnético do ímã. Então, se eu mexo o ímã, eu também provoco uma deflexão nessa bússola. Ora, o que Faraday percebeu foi o seguinte, foi que quando eu provoco essa variação de campo magnético próximo a uma espira fechada, né, o que acontece? Vamos deixar aqui com uma espira por enquanto. Nessa espira fechada, eu acabo induzindo uma diferença de potencial, né, que consequentemente induz uma corrente elétrica. Ora, se eu fico variando meu campo magnético, então eu tenho luz o tempo todo. Agora, o que Faraday percebeu? Ele percebeu o seguinte, que se eu consigo aumentar o número de espiras, né, eu produzo uma corrente maior, né? Bom, isso a gente vai estudar por quê. Agora, se eu provoco uma intensa variação de campo magnético, olha a diferença da luz da lampadinha aí, né? É uma diferença muito grande. Se eu consigo manter aqui essa variação, então eu tenho luz para o resto da vida, né? Bom, se a gente aumenta a área, o que acontece com esse brilho? Né? Bom, isso tudo a gente vai ver depois de uma maneira mais interessante. Ora, eu sei que a corrente elétrica ela produz um campo magnético ao seu redor. Isso a gente também já estudou a lei de Ampère. Agora, se eu mexo esse cara, eu também, olha lá, mudo o meu campo magnético, obviamente, né? Agora pensa comigo, se eu tenho aqui então uma diferença de potencial produzindo uma corrente elétrica aqui, se eu vario esse cara, eu também acendo minha lampadinha. Por quê? Então eu percebo uma coisa, que essa lampadinha acendendo depende apenas da variação do campo magnético dentro da minha espira aqui, ó. Veja que se eu vario o campo magnético longe da espira, olha lá, eu produzo aqui dentro da espira uma variação de campo magnético muito baixa e a minha lampadinha, quando acende, acende muito pouco, né? Ora, então, como que eu posso pensar uma maneira de manter uma variação constante, não, mas uma variação contínua aqui dentro? Vamos lá, vou mostrar o campo. Está aqui o meu ímã, né? Tem o meu ímã e aqui está o meu aparato com duas espiras ligados a uma lâmpada.
Se eu produzo, boto aqui uma torneirinha, olha que legal. O que está acontecendo? Esse cara está se mexendo, variando o campo magnético ao redor dele. Em alguns momentos o campo magnético varia muito rapidamente, né, quando passa um polo por aqui. E aí eu tenho produção de corrente elétrica sempre aqui. Agora, repara o seguinte. Ora essa corrente se movimenta num sentido, ora essa corrente se movimenta em outro sentido. Vamos aumentar aqui. Isso aqui é o princípio de funcionamento de uma hidrelétrica, né? A queda d'água provoca uma variação de campo magnético. É lógico que lá a gente está falando numa escala muito mais assustadora. Bom, então no primeiro momento, o que a gente vai retornar aqui? A gente vai retornar com o seguinte. Como que eu linko esse campo magnético com essa área aqui? Bom, primeiro a gente vai precisar definir aqui uma grandeza que a gente vai chamar de fluxo de campo magnético. Então vamos lá. O fluxo de campo, na verdade, ele serve para qualquer tipo de campo. Como aqui a gente está estudando o campo magnético, então vamos pegar esse cara específico. O fluxo de qualquer campo a gente define como sendo o número de linhas de campo que atravessam a minha superfície. Aqui, muita gente coloca também um cosseno de θ, onde esse θ ele é esse ângulo aqui. Ó. Vamos pensar no seguinte. Imagina que eu tenho uma região no espaço e nessa região eu tenho uma área. Né? Vou chamar essa área de A. A gente sabe que eu consigo escrever um vetor que representa aí a superfície dessa área. Ou seja, um vetor que é perpendicular a essa superfície, que a gente vai chamar de vetor normal. Mas não agora, né? Ora, se eu tenho um campo magnético atravessando essa superfície, assim, por exemplo, né? Quem é o meu fluxo? O meu fluxo de campo é, de uma maneira um pouco grosseira, o número de linhas de campo que atravessam essa área. Agora, isso depende também do ângulo que o campo magnético faz com esse vetor que é perpendicular à superfície aí da minha área. Bom, aqui a gente vai, para facilitar a nossa vida, a gente vai usar sempre dois casos. Caso 1. Nesse caso, o meu campo magnético, ele é paralelo, eu vou chamar esse vetor aqui de N. Ele é paralelo a esse vetor N. Né? Ora, se esse cara é paralelo ao vetor N, isso implica em dizer que o ângulo entre eles vale 0 e o cosseno de 0 vale 1. Ou seja, o caso máximo. Né? O outro caso é o caso em que o campo magnético é perpendicular a esse vetor N. Né? Vamos usar aqui o vetor campo magnético. O vetor campo magnético é perpendicular a esse N. Quando isso acontece, esse ângulo θ ele é π sobre 2 ou 3π sobre 2. Né? 90 graus ou 270 graus. Em todos os dois casos, o cosseno de θ é 0. Ou seja, não passa fluxo nesse caso aqui. Quais são esses casos? Em um caso, a minha superfície está mais ou menos assim. O campo magnético aponta nessa forma.
No outro caso, eu tenho a superfície mais ou menos assim, e o campo magnético, ele não atravessa, né, a minha área. Ele fica perpendicular aí à minha área. Beleza, pessoal? Então, na prática, a gente nem vai acabar usando esse cosseno de θ. Esse fluxo, ou ele vai ser máximo para a gente, ou ele vai ser zero. Ok? Muito bem. Agora, como a gente percebeu, se esse fluxo varia com o tempo, ou seja, se o campo magnético varia com o tempo, então você tem ali a produção de uma corrente elétrica. Por que isso acontece? Isso acontece porque na lei de Faraday, que é a lei de indução, você tem a seguinte coisa. A variação do fluxo de campo magnético numa espira, magnético, numa espira, induz, vamos colocar assim, né? Português está brabo aqui pra gente, hein? Uma diferença de potencial na espira. Essa diferença de potencial, a gente também chama ela de um outro nome que é muito mais comum aí. Essa diferença de potencial a gente costuma chamar de força eletromotriz, né? Na verdade, apesar do nome, isso aí não é uma força no sentido, né, que a gente já estudou, força elétrica, força magnética. Ela é, de fato, uma diferença de potencial. Ora, essa variação do fluxo de campo magnético, a gente pode pegar de uma maneira macroscópica. Não, macroscópica é muito forte, mas numa variação rústica. O que isso quer dizer? Ora, isso quer dizer, então, que a variação de fluxo de campo magnético com relação ao tempo é igual a menos a força eletromotriz induzida, né? Esse epsilon aqui é o que a gente está chamando de força eletromotriz. Vamos lá. Esse epsilon é a nossa força eletromotriz. E, obviamente, né, no Sistema Internacional de Unidades, se ela é uma diferença de potencial, ela é dada em volts, né? Muito bem, galera. Ora, agora a gente vai pensar no seguinte. Se o meu fluxo de campo magnético é o campo vezes a área, ora, a gente dificilmente vai ter uma figura geométrica que varie a sua área. Ou seja, pensa comigo aqui na nossa simulação. Em nenhuma simulação o que ficou variando foi a área. Se você varia a área, olha lá, você percebe que de fato você induz uma corrente, mas é muito pequeno. Então é mais fácil, e ficar variando a área aqui assim não é uma coisa trivial, não é nada fácil você manter. Então, o que a gente sabe que é mais fácil de variar é o campo magnético. Então, em geral, como que a gente usa essa expressão? Em geral, essa expressão vai ser usada da seguinte maneira. A variação do fluxo vai ser o quê? Variação do fluxo é o fluxo final menos o fluxo inicial. Só que o fluxo final é o campo final vezes a área menos o campo inicial vezes a área. Em geral, essa área ela não muda, né? Vamos consertar aqui porque ficou no mínimo esquisito. O campo inicial vezes a área, né? Muito bem, pessoal. Só para terminar, então,
né? Porque eu acho que a gente já está falando demais aqui e aí a gente vai poder passar para um exercício. Vamos pegar aqui. Então, pedindo mais uma folha aí. Ele demora um pouquinho, mas tudo bem. Agora foi. Então, galerinha, o que a gente fica então? A variação de fluxo dividido pela variação de tempo, então, em geral vai ser área que multiplica campo final menos campo inicial dividido pelo tempo. Estado final menos estado inicial, o que é? Ora, então a minha variação de fluxo de campo magnético dividido pela variação do tempo vai ser a área que multiplica a variação de campo magnético dividido pelo tempo. E aí, isso aí vai ser igual à força eletromotriz. Agora, uma coisa que a gente não discutiu e que a gente vai discutir a seguir é o seguinte: por que então que nessa equação eu fico com menos a força eletromotriz, né? A gente vai pensar nisso a seguir, né, na próxima aula, e vamos discutir essa dependência aí. Ok, pessoal? Por enquanto é só. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Muito bem. Tchau, tchau.